sofrendo durante o processo. Tá cansada, tá quebrada antes de vencer. Tem mais alguém? É todo mundo, né? Eu gostaria de orar antes. Se vocês puderem se colocar de pé, por favor. Logo após a gente passa para o momento da leitura da palavra. Você pode orar comigo, manda? Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus eterno e poderoso Pai, eis aqui olhando a tua serva, Senhor, que o Senhor venha usá-la, Pai. Que o Senhor venha, Pai, através dela, Pai, trazer a nós, Pai, a tua mensagem, Senhor Jesus. E que a tua mensagem, Pai, venha cumprir o efeito, Pai, o propósito pelo qual é dita a tua palavra, Senhor Jesus. Que ela venha atingir, Pai. Que ela venha ser como uma espada cortante, Senhor Jesus. Que separa a medula de ossos, Pai. Que ela consiga, Pai, atingir os nossos corações, a nossa transformação através da tua serva. A ti nós choramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra suas Bíblias, por favor, em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 5. Em referência à palavra do Senhor, nós vamos permanecer de pé, quem puder. Amém? Todo mundo achou? Amém. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar? Se eu não falar, você vai ficar todo mundo em pé. Quem aqui crê que aquilo que o Senhor declarou aqui vai acontecer? Glória a Deus. Todos creem? Para a honra e glória a Deus. Eu creio. Só que para que isso aconteça, todos nós vamos precisar passar por um processo. Tudo aquilo que Deus nos entrega, tudo aquilo que Deus nos promete, ele precisa de um processo para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Nós servimos a um Deus que ele tem o poder de realizar todas as coisas. Mas aquilo que Deus nos entrega também depende de que nós façamos a nossa parte para chegar até aquilo que ele nos prometeu. Para que o novo ele seja construído, quando Deus ele nos entrega uma coisa nova, nós precisamos que o velho ele seja destruído e que coisas novas sejam feitas. Quando Deus nos entrega uma promessa, o processo para chegar até lá vai precisar nos moldar para que nós estejamos preparados para o cumprimento daquilo que Deus nos entregou. Só que durante esse processo, pode ser que nós vamos precisar ser moldados em nosso caráter, em nossos costumes, em nosso temperamento. Então, muitas vezes durante o processo, Deus vai nos apertar, ele vai precisar nos quebrar durante o processo, para que quando chegar no cumprimento da promessa, nós tenhamos aquilo que precisamos para poder viver aquilo que Deus nos prometeu. Glória a Deus. Pode ser que é o nosso comportamento que a gente vai precisar mudar, a gente vai precisar ser mais calmo, a gente vai precisar ser mais bravo. Pode ser que ele vai mudar o nosso caráter, então hábitos que nós tínhamos que não condiziam com a palavra de Deus, que nós vamos precisar mudar. E através do Espírito Santo de Deus, vamos ser moldados, para que quando nós chegamos naquilo que Deus nos prometeu, estejamos exatamente como Deus precisa que nós estejamos. O cumprimento da promessa, ele precisa de um processo, e esse processo pode ser doloroso. E durante esse processo, nós precisamos ter confiança em Deus, que é o tema
confiando em Deus durante o processo. Porque se nós não confiamos em Deus durante o processo, que é quando tudo dá errado, que é quando tudo parece que não vai dar certo, quando tudo parece que vai acabar, muitas vezes nós abortamos a missão e não chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque a gente desiste no meio do caminho, achando que Deus desistiu daquilo que Ele tinha para nos dar. Ou que Deus se esqueceu de nós. Quando Deus fez uma aliança com Noé, eu lembrei quando estou treinando das crianças, do corpo das crianças. Choveu durante 40 dias e 40 noites. E depois disso, meses e meses se passaram com Noé ali dentro da arca. Então imagine o quão difícil que não foi ficar ali preso, sem saber o que iria acontecer, e tendo que permanecer confiando que Deus iria tirá-los dali. Que as águas se abaixariam, que a chuva passaria, que o tormento iria passar, e que novamente eles iriam pisar em terra firme. Porque o Senhor assim os havia prometido, e Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. Glória a Deus. Só que durante esse processo, precisou que Noé tivesse fé. E ele permanecesse acreditando naquilo que o Senhor tinha prometido. E a palavra de Deus vai se dizer que Deus se lembrou de Noé. A chuva cessou, as águas começaram a baixar. E depois de um longo período esperando, confiando no Senhor, finalmente chegaram em terra firme. Assim também, quando Deus entregou a promessa a Abraão, Ele disse que faria uma grande descendência de Abraão, que entregaria a sua descendência à terra prometida. Mas Abraão não tinha filhos. Sara, sua esposa, também não conseguiria conceber filhos, ele já estava em idade avançada. E nessa falta de fé, talvez, que Sara teve, nós sabemos que ela entregou Agar a seu marido, né? Muitas vezes, durante o processo, por achar que está demorando aquilo que Deus lhe prometeu nos entregar, por não confiar em Deus, nós podemos tomar escolhas desnecessárias. E o processo, ele se torna mais doloroso e mais pesado do que ele deveria ser. Um processo que deveria ser simples, porque uma vez que nós nos entregamos a Deus e confiamos nele, Ele toma o nosso jugo, toma o nosso fardo, e Ele torna tudo mais tranquilo de caminhar. Mas se nós não depositamos a confiança nele, as coisas se tornam mais difíceis. E uma coisa que poderia ter sido mais simples, no futuro, causaram grandes consequências. Mas Deus cumpriu com a sua promessa. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, também, eles precisaram passar pelo deserto para chegar até a terra prometida. E nesse caminho do deserto, quantos não ficaram no meio do caminho, abortaram a missão, porque não conseguiram confiar que no processo Deus os manteria, Deus os fortaleceria e Deus proveria tudo aquilo que seria necessário para aguentar. Essa palavra veio ao meu coração hoje à tarde, porque assim, eu já estava esperando, falei, gente, Deus não falou comigo até agora. Misericórdia, o que eu vou fazer? E aí eu já desesperei. E aí veio a palavra na minha mente, mas veio assim: eis que faço novas todas as coisas. E eu não lembrava onde que estava. Eu falei, Senhor, mas onde que está essa passagem na Bíblia? Aí peguei a Bíblia e folheei, eu não achava, não vinha à minha mente. E aí eu orei, me acalmei, sentei e fui procurar onde que estava. E achei a passagem em Apocalipse. E é uma revelação muito forte, né? Precisa-se ter confiança em Deus de que, independente de tudo que anda acontecendo nessa terra, independente de todas as coisas horríveis que acontecem aqui, no final há esperança. No final, Deus fará coisas maravilhosas. Mas nós precisamos confiar. Muitos não estaremos vivos aqui na terra para presenciar o cumprimento da promessa. Mas, de uma forma ou outra, vamos presenciar. Porque se Deus decretou, assim Ele fará. Amém? Amém. E aí, gente, eu voltei e fui olhando na Bíblia. E ao longo da Bíblia você vai vendo de tantas pessoas que receberam promessas de Deus, mas promessas que se levaram anos e anos para se cumprir.
E às vezes a gente se esquece que aquilo que Deus nos entrega não é na hora que a gente quer. Não é na hora que a gente acha que tá bom. Não, agora eu estou preparado. Agora Deus vai fazer, agora pode fazer. Não. É na hora que Deus quer. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. E não nós. E aí, às vezes por falta de confiança, nós podemos nos tornar até mesmo perigosos para o cumprimento daquilo que Deus nos entregou. Porque quantas vezes simplesmente precisamos confiar em Deus, e aí a gente fica assim, não, mas talvez eu não esteja fazendo a minha parte, e talvez até mesmo uma oração pode se tornar uma coisa ali repetitiva, uma falta de confiança. Uma oração que deveria ser uma petição a Deus vai se tornar uma falta de confiança, porque nós não conseguimos aguardar o processo, suportar o processo. Tem uma música que eu gosto muito que vai falar que para fazer vinho novo através de nós, Jesus vai nos esmagar. Ele vai pisar e através daquele processo doloroso que sai o vinho novo. Nós somos feitos coisas novas, né? Através da nossa vida. E a gente vê que durante o processo, durante toda a história da Bíblia, né? Que anuncia a vida do Messias, várias promessas foram feitas e todas se cumpriram. Por mais que anos se passaram, por mais que houveram complicações durante o caminho, todas se cumpriram. Algumas de forma mais complicada, porque por não confiarmos, vamos tentar resolver do nosso jeito. E quando a gente tenta resolver do nosso jeito, dá errado. Olha a história de Sara, por exemplo. Quando tenta fazer do nosso jeito, dá tudo errado. Tudo errado, a Bíblia está vendo, tudo errado. Ela tentou resolver do jeito dela, né? Não, Deus falou que faria uma grande descendência a partir do meu marido, mas se eu não posso dar filhos para ele, então vou entregar para ele a minha serva para que possa ter filhos com ela. E a gente sabe que não deu certo, né? Então, quando Deus nos entrega alguma coisa, nós temos que confiar no jeito dele. Do jeito que ele vai fazer. Por mais que demore, por mais que pareça que não dá certo, é no processo que Deus tem a oportunidade de caminhar conosco para aperfeiçoar a nossa fé nele, para aperfeiçoar o nosso caráter nele. Quantas coisas que Deus me entregou lá atrás, que se eu tivesse o mesmo comportamento lá atrás, hoje eu não suportaria. Tem promessas que se você não suporta o processo, quando você recebe, você morre. A tua promessa morre, aquilo que era para ser algo frutífero morre, porque você não está preparado para viver aquilo. E não adianta nós queremos correr, queremos dar um jeitinho para poder fazer do nosso jeito, porque não é assim. Não é do nosso jeito. Se for do nosso jeito, vai dar errado. E durante esse processo nós temos a oportunidade de nos rendermos ao Senhor e falar: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu confio em ti. Vai me moldando, vai moldando meu caráter. Está doendo, mas eu confio no Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer. No processo, nós temos a oportunidade de aumentar a nossa fé. Caminhando com Deus, buscando mais de Deus. Senhor, está demorando para se cumprir aquilo que o Senhor falou comigo. Mas todo dia eu estou vendo que o Senhor está me guardando. Todo dia eu estou vendo que o Senhor está cuidando de mim. Todo dia eu sei que o Senhor está provendo. Eu consigo ver que o Senhor está cuidando de mim. Ainda não chegou lá, mas até aqui o Senhor me sustentou. E muitas vezes nós precisamos reconhecer esses pequenos detalhes. Tem gente que está tão focada na promessa que esquece do processo. E aí no meio do processo se perde de Deus, se perde daquilo que queria, desiste, abre mão. Se Deus te entregou, por exemplo, um ministério, Deus te entregou um ministério de louvor. Durante o processo, enquanto ainda a promessa não se cumpriu, busque se aperfeiçoar. Você tem a oportunidade de caminhar mais com Deus, de buscar mais unção, de ministrar em seu coração primeiro aquilo que Deus tem para falar, antes de ministrar para outras pessoas. Se Deus te entregou um ministério para evangelizar, você tem a oportunidade de buscar mais a palavra de Deus, de conhecer mais a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus você consiga atrair essas pessoas para você e para Jesus, que é o mais importante. Glória a Deus. Nós precisamos confiar. E, gente, o processo ele é doloroso, ele é muito cansativo, muito cansativo. Eu falo que assim, tem coisas que a gente não entende quando Deus faz. E se a gente não confia,
a gente se volta contra ele, porque a gente não entende e a gente tem razão. Essa palavra me lembrou esses dias eu voltando do trabalho, e aí eu peguei um mototáxi e a gente que é evangélico, o pessoal sabe, né? O rapaz virou pra mim e falou assim: você é da igreja, né? Qual igreja você é? Eu falei assim: eu sou da igreja evangélica. Então não pensei, quando você abriu a boca, eu sabia que você era da igreja. Eu falei: glória a Deus por isso, né? As pessoas não conseguiram ver Jesus em alguma coisa. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou que estava querendo na igreja também, e eu comecei a incentivar para ele realmente permanecer aqui, porque hoje, se a gente não tiver Jesus, a gente não consegue. E eu me lembrei de tantas coisas que Deus prometeu que faria e fez agora. E aí eu comecei a pensar assim: gente, mas naquela época, igual quando eu e a Bibi mudamos mesmo, naquela época a gente anda um pouco, mas a gente estava tão feliz, porque assim, a gente estava tendo Jesus ali no processo, a gente estava aprendendo a confiar mais em Deus no processo, então tipo assim, o processo estava faltando matar, mas estava tão gostoso a presença de Deus, era tão bom ver o cuidado de Deus assim nos mínimos detalhes. E acho que a gente está precisando ver mais disso. Tem tanta gente que está desistindo, que está abrindo mão daquilo que Deus entregou, daquilo que Deus prometeu, porque não está vendo o cumprimento da promessa agora, só que não é agora. Quando Deus quiser, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos. E só nos resta confiar. Aleluia. Eu não sei quem aqui nessa noite está precisando ouvir uma palavra de ânimo. Glória a Deus, né, Márcia? Você vai vencer, Márcia. Você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei quem está aqui precisando, mas eu senti que Deus falou comigo assim: não, tem gente lá que está precisando ser fortalecida. Tem gente lá que está precisando lembrar que eu prometi, mas eu vou fazer. Tem gente lá que acha que está demorando e que eu esqueci, mas eu não esqueci. Aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Eu não sei quem estava precisando ouvir aqui hoje, mas é o que Deus manda entregar para vocês. Deus não se esqueceu de vocês. No tempo certo, o Senhor fará. Tá difícil, mas Jesus está com você. Tá doendo, mas Jesus está te moldando e está te preparando para quando você finalmente receber, você poder dar o seu testemunho, as pessoas poderem ver de Deus de você e as pessoas vão olhar e falar: foi Deus quem fez. Porque se a gente faz do nosso jeito, a gente ganha o mérito. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Quando acontecer, as pessoas vão olhar e vão falar: foi Deus quem fez. E o nome de Deus vai poder se glorificar através da sua vida. Glória a Deus. Agora, eu vou abrir a palavra lá em Isaías 43, 18 e 19. Eu vou ler para vocês. Não se preocupem. Eu me lembrei dessa palavra. Eu acho que na verdade a que tinha vindo na minha mente era essa, não a outra. Mas aí, na hora que eu pesquisei, eu achei a outra. Deus vai falar assim: ó: não fique lembrando das coisas passadas, nem das coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Por quanto tempo que eu já comecei a falar para mim: poxa, mas antes não estava tão difícil assim. Antes estava mais fácil. Quando eu não estava com Jesus, não estava tão complicado assim. Mas eu tinha Jesus. Então de nada valia. E Deus fez coisas novas. Eu lembro de quando eu tive um problema com meu pai, eu falei que eu nunca mais conversaria com ele. Nunca mais. Eu falei: eu nunca vou conseguir perdoar isso, não. Isso vai ficar guardado no meu coração para sempre. Eu nunca vou me curar disso aqui que aconteceu. Nunca vou me curar. Nunca. Isso aqui vai perseguir pro resto da vida. Vai ficar marcado pro resto da vida. E eu lembro uma vez, eu orei. Eu falei assim: Senhor, não dá para você viver a vida inteira com uma cicatriz dessa. E eu sei que o Senhor pode, então cura o meu emocional. E assim, é uma coisa que eu não esperava. Hoje eu vou na casa do meu pai, eu converso com meu pai, entendeu? Eu convivo com meu pai. Então, tipo assim, Deus restaurou durante esse período em que eu me aproximei dele. Porque quando você busca se aproximar de Jesus, o resto tudo ele faz. O resto tudo ele toma conta. Ficar buscando Jesus, o resto tudo tá dando errado, tá tudo dando errado, tem coisa pra resolver. E você fala: não, eu
Aleluia. E de todo o resto Ele toma conta, de todo o resto Ele toma o controle, Ele toma a direção, Ele provê, Ele vai e faz, Ele vai e resolve, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta. E quando você menos espera, você se vê vivendo aquilo que há anos atrás pediu para Deus. Mas que no processo você estava tão focado em se aproximar de Jesus que você não se preocupou com o quanto estava doendo, com o quanto que estava difícil. Se nós não nos apegamos no processo a Deus, o processo ele é doloroso, ele se torna mais difícil. O povo de Israel não era para passar 40 anos no deserto, não era para passar tanto tempo. Mas foi um tempo de tanta murmuração, foi um tempo de tanta reclamação, foi um tempo de tanta falta de fé, que Deus precisou lidar com eles ali. É no processo que Deus vai lutar com as nossas inseguranças. É no processo que Deus vai lutar com as coisas que nós precisamos mudar. É no processo que Deus vai moldar o nosso caráter. É no processo que Deus vai nos curar. É no processo que Deus vai abrir aquela ferida que está ali escondida e que vai curar ela. É no processo, porque se você chega lá no cumprimento da promessa e você ainda tem coisas mal resolvidas, você não consegue aproveitar daquilo que Deus te prometeu. E eu sou muito grata, muito grata. Eu falo que de tudo que aconteceu na minha vida, por mais difícil que foi, eu não viveria nada diferente, porque no final o Senhor me encontrou. Glória a Deus! E para a honra e glória do Senhor, Ele tem me mostrado quão fiel Ele é. E momentos assim que eu falei assim, eu vou desistir, Bibi, eu não dou conta. Eu falava, eu não vou mais ficar no louvor. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais fazer a obra. Eu não dou conta. Eu tô cansada. Eu não vou mais mexer com a sala das crianças. Eu não vou fazer nada. Misericórdia. Tema, Jesus. Aí eu não dava nem 2 minutos. Aí eu, mentira, Jesus, eu vou fazer assim. Ô, glória. Eu vou fazer assim. Sabe por quê? Porque quem tem uma promessa de Deus na vida, aquilo que Deus promete, quem carrega a promessa, não consegue abrir mão. Não consegue abrir mão. Você pode fugir o tanto que for, mas uma hora Deus te busca. Uma hora Deus te busca. Você vai correr e vai sofrer. Porque quanto mais você corre do seu chamado, quanto mais você corre da sua promessa, mais Deus trabalha com você. Mais Deus lida com você. E um processo que era para durar 1 mês, que era para durar 2 meses, vai durar 3 anos, porque você não se submete à vontade de Deus. E não confia nele. Verdade. Amém. Não, já deu 3 vezes. Não, Deus falou. Gente, Deus entregou uma promessa dele. Eu até brinquei com a Bíblia. Eu falei assim, não, mas Deus falou que eu faria isso, mas não estou vendo nada. Aí eu falei, gente, se eu chegasse no cumprimento da promessa agora, com essa personalidade minha, misericórdia, não ia durar 3 anos. Senhor Jesus. Falei, não ia durar 1 ano. E tem coisas que a gente precisa ser trabalhado para viver, porque senão quando chegar no cumprimento da promessa, a gente vai envergonhar o nome de Deus. Aí você imagina uma bênção que se torna uma maldição. Porque a gente não se preparou, porque a gente não se submeteu à vontade de Deus, porque a gente quis dar jeitinho, porque a gente quis fazer do nosso jeito. E não é assim. Eu não sei o quanto estou demorando na vida de vocês para acontecer aquilo que Deus prometeu que faria. Mas Ele fará. Glória. Ele me mandou hoje aqui para falar que fará, tá? Pode parecer que está demorando, mas Ele vai fazer, viu? Você pode estar todo dia falando, Deus, cadê? Mas Ele vai fazer. Tá bom? Tem gente aqui que está falando assim, Senhor, mas há tantos anos atrás que o Senhor me prometeu que faria. Mas Ele vai fazer, tá? Mas é no tempo dele. Tem coisa que ainda precisa ser trabalhada. Tem coisa que ainda precisa ser mudada. Tem coisa que ainda precisa ser curada dentro de você. Para que quando você receba a sua promessa, você possa falar: passei pelo processo, mas o Senhor até aqui me sustentou. Glória. E que nós possamos honrar o nome do Senhor quando receber a promessa. É muito lindo, gente. A Gília estava falando até quando a gente foi sair, porque antes eu não aceitava dar crédito das coisas para Deus. Tipo assim, ai, passei em tal prova. Aí Gília, ai, glória a Deus que eu passei. Aí eu, mas você estudou, você fez a sua parte. Cadê o seu mérito nisso? Só que até o mérito para fazer a parte da gente, Deus precisa trabalhar em nós também.
Porque se eu não clamar a Deus, misericórdia, me fortalece para fazer, a gente abandona. Até a nossa parte a gente não faz, a gente não procura a ajuda de Deus. Até a nossa parte que é simples. Igual, eu estou tentando voltar a tocar violão para ajudar no louvor. Aí qual que é a minha parte? Praticar. Aí tem hora que eu falo, Deus, eu não quero perder esse violão, Senhor, misericórdia de mim. Até para fazer a nossa parte a gente precisa de Jesus. Verdade. Até pra gente fazer aquilo que depende de nós fazer, a gente precisa de Jesus. Até pra prova, acabei de estudar, até ficando nela, Senhor, misericórdia, eu não vou entender nada. A parte dela ela fez, mas com a ajuda de Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos é porque o Senhor nos permite. É porque o Senhor nos sustenta, é porque o Senhor nos ajuda. Então, eu peço que no processo, já acabou meu tempo, vocês confiem no Senhor. Confie. Porque se o Senhor sustentou vocês até aqui, Ele vai continuar até que a promessa se cumpra. Se submetam à vontade do Senhor. Confie no Senhor. Aceitem as correções, porque o Senhor é um Pai e Ele é um bom Pai. E o Pai que ama, Ele corrige. E a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado aquele que é corrigido pelo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos confiar no Senhor? Glória a Deus. É isso, gente. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus.